Só um minuto. Está entrando o YouTube. Ok, já estamos gravando aqui, transmitindo para o YouTube. Vamos entrar aqui. Ok. É você, José Paulo. Bom, queridos amigos, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No nosso encontro anterior, falamos bastante sobre o princípio da proporcionalidade, que, segundo a minha leitura, permeia toda a Lei de Proteção de Dados, especialmente na seção das sanções administrativas. As sanções administrativas são as penalidades que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar. E o princípio da proporcionalidade orienta a aplicação dessas penalidades. Eu vou fazer a leitura, ainda que rápida, da sequência de sanções, de penalidades que podem ser aplicadas. Essa sequência está no artigo 52 da lei, que diz textualmente de que os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. E aí vem o elenco. A primeira sanção, a primeira penalidade, é uma advertência. Diz a lei que é possível aplicar a advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, é interessante observar que a advertência é que abre o item, a seção das penalidades. Então, a autoridade nacional pode aplicar uma advertência, e é curioso observar, indicando quais as medidas que, em certo prazo, aquele agente de tratamento advertido deve promover as medidas corretivas. A segunda penalidade é a aplicação de multa. E é curioso observar a redação, porque também vai, segundo sempre a minha leitura, de conformidade com o princípio da proporcionalidade. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar multa simples, veja a expressão, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado. Nessa palavrinha até se encontra todo o universo. Se é até 2%, pode, portanto, haver claramente uma gradação, uma proporção daquela penalidade a ser aplicada. Essa multa pode ser aplicada a uma pessoa jurídica determinada ou a um
ou ao grupo ou conglomerado em que a pessoa jurídica está inserida, podendo chegar até o limite de 50 milhões por infração. Né? Essa expressão 50 milhões é muito comentada na literatura, nos discursos a respeito da lei de proteção. Muitos falam assim, olha, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar uma multa de 50 milhões. É verdade, está escrito na lei, mas de maneira proporcional, quer dizer, até. Né? Nessa palavrinha até, resume, sintetiza a noção de proporção, o que permite tratar tanto um pequeno agente de tratamento de dados, uma pequena empresa, como uma grande empresa, porque a lei é redigida de tal maneira que permite esse ajuste às circunstâncias e ao caso concreto. Vai depender sempre, obviamente, da noção, do ponto de vista, de um certo subjetivismo, sempre haverá, daquele que vai aplicar a lei. Mas a redação da lei permite um ajuste ao caso concreto. A lei também permite a aplicação de multa diária, observado o limite antes mencionado. Essa noção de multa diária também está correlacionada com a proporcionalidade, porque eu posso aplicar uma multa diária de maior ou menor valor, correspondente ao porte do agente de tratamento e a gravidade da infração cometida. E a multa diária, em regra, ela é aplicada até que o apontado como infrator corrija a sua conduta. Então, é um mecanismo muito adotado em várias normas, em várias leis do sistema brasileiro, que também permite uma gradação, sempre sem nunca esquecer que o aplicador da norma precisa levar isso em conta. Daí que eu acho importante sempre frisar de que não pode haver nada exorbitante, nem para menos aplicar uma multa irrisória para uma grande empresa que não vai gerar nenhuma conduta corretiva e nem uma multa exagerada para uma pequena empresa. E segue uma série de sanções, de penalidades que podem ser aplicadas, não só advertência ou multa, mas também tem atos como publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Então, às vezes, ainda mais na sociedade de consumo que vivemos, haver a publicidade, a publicação de que tal ou qual empresa cometeu esse ou aquele ato ilícito pode ter um efeito prático de correção, às vezes até maior do que a própria aplicação econômico-financeira de uma multa, de um valor econômico. O que eu acho também que é um ato de boa inteligência da lei. Nós temos sempre que considerar que é indispensável examinar o desenho da lei para depois comparar com a eventual aplicação dessa mesma lei. A lei pode ter um desenho e esse desenho ser bem aplicado no momento de se impor uma sanção ou não. Né? Nem sempre há uma correspondência entre o espírito, o desenho legislativo e o ato de aplicação. Porém, se tivermos claro qual é o desenho legislativo, podemos depois comparar com alguma medida prática que for tomada, no caso, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E no Brasil, sem nunca esquecer que esse ato que for tomado pela Autoridade
poderá depois ser questionado no judiciário. Outra sanção também muito interessante é o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, até a sua regularização. Imagine se uma grande empresa que depende dos dados pessoais para a sua atividade prática ter esse manuseio bloqueado. Também uma medida coercitiva que a lei permite. E permite até a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Se a pessoa não se corrige, ou se a infração for de uma gravidade extenuante, grave, enorme, ela poderá ter até a eliminação dos dados pessoais do seu banco de dados. A lei Paulo, também permite... Oi, Ana? Oi, eu queria te... É que eu estava sem microfone. Essa publicização, né? Ela poderia servir, então, como um alerta para outras pessoas que estejam na mesma situação. Né? Sim, essa é uma ideia que está presente aqui, porque uma grande empresa comete uma infração e aquela infração pode ser publicada, né? Ter uma relevância nacional e ela ser afetada e perder a credibilidade perante o seu público consumidor. Eu vejo que é uma das medidas que pode ser das mais eficazes. Porque, às vezes, a multa... Então, e ela serve... A empresa vai lá, paga a multa. Pagou a multa, aquela penalidade está cumprida. Mas ela pode ter mais receio da publicização, da publicidade, do que propriamente do pagamento em dinheiro de algo. Mas também pode servir de alerta para outras empresas que estejam fazendo a mesma coisa e que ninguém ainda fez uma reclamação, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, nos nossos encontros, sempre falamos da dificuldade da atuação individual, né? Porque não é fácil, individualmente, nós acionarmos o sistema administrativo ou judiciário. Mas essas condutas, elas são coletivas, elas são aplicadas pela autoridade, ou podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ter uma repercussão coletiva. Repito, uma coisa é o desenho da lei, outra coisa é a sua eventual aplicação. No desenho da lei, eu vejo uma boa arquitetura. Para ter uma boa aplicação posterior, é indispensável, primeiro, ter uma boa arquitetura legal. Eu enxergo aqui uma boa arquitetura, né? O que permite, se a lei não for bem aplicada, questionamento, até mesmo da opinião pública, ou individualmente, ou coletivamente no judiciário. Então, essa visão comparativa, eu acho que é uma das mais eficazes no momento. E vai seguindo, né? Pode ter, inclusive, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração, pelo período de 6 meses, prorrogável por outro tanto, até a regularização. Então, é uma medida também que pode ser muito eficaz, até mais do que a multa. Né? Então, uma empresa, imagine uma grande empresa de telefonia ou outra empresa que dependa para a sua atividade dos dados pessoais, se tiver suspensão do funcionamento de um dos principais bancos de dados ou do principal banco de dados. Então, é uma força muito grande. E tem esse caráter coletivo. E pode chegar à proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.
Como o tratamento de dados, nós já comentamos aqui, é o que movimenta hoje a economia, a sociedade, se uma empresa tiver a proibição do manuseio desses dados, então, imagine, eu estou evitando dizer nomes de empresas, mas é fácil cada um de nós considerarmos tantas e quantas empresas que sabemos que operam com banco de dados. Se ela for proibida de operar com esse banco de dados, ela literalmente poderá ficar sem condições de atuação. Como isso pode ser precedido por advertências prévias, multas menores, né? Numa gradação, a lei permite que se vá graduando as penalidades. Primeiro adverte, depois aplica uma multa simples, aí uma multa até mais pesada, e a empresa não se emenda, pode sofrer uma sanção mais pesada. O artigo 52, parágrafo 1º, literalmente adota o princípio da proporcionalidade. Me permitam fazer a leitura textual, porque é praticamente autoexplicativo. Diz o parágrafo 1º do artigo 52 da lei. As sanções, ou seja, as penalidades, serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa. Isso é importante. A lei assegura amplamente o direito constitucional da ampla defesa. É claro isso, não há dúvida de que o direito à ampla defesa pode e deve ser exercido. Olha só a expressão. Pode aplicar de forma gradativa. Está aí claramente a noção da proporcionalidade. De forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, e considerados os seguintes parâmetros e critérios. E aí vem alguns critérios importantíssimos. 1. A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Então, vai medir se tem maior ou menor gravidade. A boa-fé do infrator. A boa-fé é levada em conta, porque se sabe, no dia a dia, tem muitos exemplos a respeito de que uma empresa que opera com um banco de dados pode causar o dano a uma ou mais de uma pessoa, porém sem agir de má-fé. Né? Na própria atuação normal da sua atividade. Então, a boa-fé do infrator é considerada, deve ser considerada na oportunidade de aplicação de penalidade. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. Bom, se de um lado eu vou examinar a boa-fé e considerar isso, diminuir, graduar a pena, se eu considerar que aquele infrator agiu de boa-fé, de outro, eu vou também perceber se o que ele quis foi realmente obter vantagem daquela atuação, ou a vantagem oferida, quer dizer, embolsada, ou pretendida. Então, claramente se colocam critérios que permitem a aplicação da penalidade, graduando-a, considerando o contexto, as circunstâncias da situação. A condição econômica do infrator. Mais uma vez, se deve levar em consideração a situação prática da pessoa. Falamos anteriormente que a multa pode ser até X valor. Então, dependendo da condição econômica do infrator, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode graduar a pena. Deve ser considerada a reincidência. Olha, se aquela empresa infratora cometeu ou não outros atos ilícitos anteriormente. O grau do dano. Se o dano afetou de uma maneira maior ou menor um grupo reduzido ou ampliado de pessoas
Então, o grau do dano deve ser também considerado. Isso tudo de uma maneira conjugada. Se a empresa causa um elevado dano, foi reincidente e pretendia realmente auferir vantagens, ela pode ficar sujeita a uma penalidade maior. O inverso é verdadeiro. Se eu agir de boa fé, não tinha pretensão de auferir vantagens e colaborei com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a tendência é de uma penalidade mais reduzida. E tanto que se considera para a aplicação da pena a possível cooperação do infrator. Então, tudo bem, eu cometi aqui um dano, é real, não é? Teve um incidente de informação, houve um vazamento de dados aqui, mas eu não queria isso. Não, isso foi realmente um incidente. E eu, imediatamente, e a lei prevê isso em outros artigos, informei a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informei da maneira que eu pude as pessoas afetadas que eu tive conhecimento que foram, ou aquelas, de uma maneira geral, eu informei aquelas que potencialmente poderiam ter sido afetadas. Quer dizer, eu cooperei para que houvesse uma redução de danos. Isso também deve ser considerado. E ainda, dentro desse mesmo contexto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode verificar, para aplicar a sanção, se o infrator adotou medidas e procedimentos capazes de minimizar o dano. Isso tudo é um conjunto a ser considerado. Se o infrator tem adotado previamente políticas de boas práticas de governança. Então, daí a importância de cada empresa menor ou maior construir internamente, preventivamente, boas práticas de governança, tanto administrativas quanto jurídicas e especialmente tecnológicas. Essa adoção prévia de boas práticas de governança também deve ser considerada no momento futuro de aplicação de alguma sanção. A adoção imediata de medidas corretivas. Teve o vazamento de dados, mas imediatamente já tomei medidas corretivas para ou eliminar ou reduzir, tanto quanto possível, os danos. E ainda, para encerrar aqui esse item, e para deixar bem evidente a aplicação do princípio da proporcionalidade, a lei diz textualmente que, na aplicação da pena, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve verificar a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. O que eu também destaco aqui, além do direito de defesa, que a lei acolhe e que deve ser exercido, né? O direito de defesa deve ser exercido por aquele apontado como infrator, eu também destaco a possibilidade de conciliação. Tem lá, e a conciliação pode ser individual, como pode haver um termo de ajuste de conduta coletivo. E isso é previsto da lei, a possibilidade de resolução do problema existente por medidas conciliatórias. Bom, confesso a vocês, um bom tempo que eu queria expor aqui de uma maneira mais conjugada esse sistema de aplicação de sanções aqui para o nosso grupo. Então, já para o momento, o que eu queria expor, assim,
de maneira geral, já expus, e aí, né, abrimos, como sempre, para o nosso bate-papo. E desde logo eu informo que eu trouxe aqui alguns casos práticos extraídos da jurisprudência para a gente ilustrar aqui o papo. Mas vamos abrir aqui um bate-papo em torno dessas penalidades. Me deu a impressão, não sei se é só impressão ou se corresponde, que essa lei ela é bastante pedagógica, né? É uma coisa assim, é uma coisa de muito acompanhamento e dizer como é que faz. Talvez por ser ainda um pouco utilizada, ou está todo mundo muito sem saber o que faz com isso. Perfeitamente. Então, me pareceu que ela é bastante pedagógica, assim, tem um caráter muito de ensinar, mais do que de punir propriamente. Claro que tem a sanção, mas ela tem um aspecto que me chamou a atenção, que é de bastante acompanhamento para a correção daquilo. Márcia, olha, você matou a charada, porque o caráter pedagógico da lei é muito claro no modo que eu a vejo, que eu a exponho, e é também, para mim, mais uma razão de que ela deve mesmo ser vista e interpretada a partir dos direitos humanos fundamentais. Pois é. A visão central, o que mais importa é a proteção da individualidade do ser humano. E para tanto, ela constrói um sistema educativo. Né? O Brasil é curioso mesmo, né? Tem uma frase... É engraçado, né? Porque tem leis, inclusive, que trata com menores, né? Com menores infratores, que não tem esse caráter, que não é uma lei que acolhe tanto quanto essa, né? Me chamou a atenção. A lei ela foi inspirada, ela não é cópia, mas ela é muito inspirada na e a legislação europeia é considerada uma das mais avançadas do mundo. E, às vezes, o Brasil faz alguma cópia, entre aspas, de uma lei estrangeira, mas copia mal. Aqui não. Aqui eu prefiro dizer que a nossa legislação é inspirada na legislação europeia. Né? E, assim, como todo produto humano é cheia de falha, de problemas, nós já colocamos alguns aqui, mas isso não deve impedir verificar que, no seu sentido geral, ela é uma boa lei. E tem, Márcia, claramente esse sentido pedagógico. Ela parte do pressuposto que a pessoa não quis errar, que aquilo ali aconteceu, né, por desconhecimento. E, ao mesmo tempo, né, deixa claro o seguinte, mas se eu perceber que você quis obter vantagem, olha, eu tenho instrumento aqui para te penalizar mesmo. Me chamou a atenção isso. E no corpo aqui da lei, né, e nós já comentamos em alguns momentos, não custa reiterar, ela vem e diz, olha, o seguinte, para você tratar os dados, você tem aqui alguns critérios para seguir, e um deles é essa governança. Ela é muito forte em propor para a sociedade a construção de uma governança na proteção de dados. E eu aproveito, eu achei magnífica a sua fala, Márcia, para dizer que, quando você estuda o direito como um todo, né, na teoria e na filosofia geral do direito, se observa que um dos sentidos do direito é o sentido pedagógico. Claro, tem que ser. Aliás, o sentido de toda relação, no momento em que você quer consertar alguma coisa, voltar para um rumo que não tem. É fantástico mesmo, né? Interessante. Então, é claro, vai depender, porque embora sejam dimensões correlacionadas, elas são distintas. Uma coisa é o desenho da lei, outra coisa é o momento da sua aplicação. O que eu, porém, posso dizer
a experiência profissional me dá essa possibilidade, é que se o desenho da lei é razoável, é sustentável, é mais fácil ocorrer uma boa aplicação do É direito. verdade, é verdade. Não quer dizer, não há uma visão automática. Porque a lei é boa, a aplicação vai ser boa também. Não. Às vezes, a lei não é tão boa, mas o julgador é de bom senso e aplica de uma maneira mais razoável a lei. Mas o que eu digo, que se, ou seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja o Judiciário, ele, ao aplicar a lei, ele encontra critérios na lei para uma boa aplicação. Né? Essa que é a ideia que eu tenho. Não, ficou bem claro. E ainda para reforçar o que você falou, eu tenho a visão de que é como, dentro desse sentido pedagógico, é como que a lei falasse assim, olha, você quer tratar dados, você precisa tratar dados pela sua atividade, você pode fazer isso. Você pode. É legítimo, é lícito fazer isso. Eu vou dizer como. E, nesse sentido, a lei é praticamente um manual de como que se trata dados. Eu tenho essa leitura. A lei como um manual de tratamento de dados. Você passou isso bem claro, ficou bem claro para mim. Regina entrou agora? Entrei. Estou gostando dessa ideia da lei como manual. Era ótimo que as pessoas eu lessem as leis assim, né? Pois é. Mas não é bem assim, né? Eu tenho essa leitura de que a lei vem e diz, olha, é o seguinte, você quer tratar dados? A sua atividade exige tratamento de dados? Você pode fazer isso. Eu vou dizer como. Né? Na linha dos bons manuais. Olha, você tratar dados, você tem que respeitar a individualidade, você tem que ter uma boa governança, você tem que ter medidas administrativas, jurídicas e tecnológicas para a boa proteção dos dados. Se você causar uma infração, porque isso é possível, o sistema prevê que é possível. É interessante isso, porque no passado o direito entendia que a sociedade era perfeita, quer dizer, o direito vinha e dizia para a sociedade, você tem que fazer isso, considerando que todo mundo ia fazer. Essa lei, que é uma lei bem atualizada, vê que é possível, por mais cuidado que se tenha, a ocorrência de um problema. Aí a lei vem e diz, nesse caráter, nesse sentido de manual, olha, porém, se o problema ocorrer, eu vou dizer para você o que você tem que fazer. A primeira coisa é reduzir os danos. A segunda coisa é fazer um relatório para a própria Autoridade Nacional de Dados. A terceira coisa, eu estou falando 1, 2, 3, mas não necessariamente nessa ordem. Você tem que informar as pessoas potencialmente ofendidas. Se você tem individualizadamente, essas pessoas têm que informá-las e colaborar com elas. Né? E vai por aí afora. Agora, a própria lei diz, se eu perceber, né, que você agiu de má fé, que queria mesmo obter vantagem, cuidado, hein, eu tenho instrumentos aqui fortes para te penalizar. Então, essa aqui é a leitura que eu tenho. Compreendo eu que essa leitura reforça a ideia que eu sempre levanto de que os direitos humanos fundamentais é que sustentam essa lei. Então, a lei, em contrapartida, tem que ter uma estrutura jurídica e administrativa para proteger esses direitos humanos. É verdade. Isso pelo lado de quem vai tratar os dados, e tem o lado do que vai, né, deixar os dados lá. É tão difícil isso aí.
Então, a gente tem a tendência de olhar de maneira em uma dualidade, né, dicotômica. Quem Não, é uma trata os relação, dados, né? É uma e os relação. dados, as empresas que tratam os dados, e nós, cada um de nós, que, de uma forma ou de outra, ofertamos esses dados. E isso realmente ocorre, especialmente na relação com as grandes empresas. Porém, o raciocínio tem que evoluir para perceber que, muitas vezes, cada um de nós é também alguém que trata os dados de outra pessoa. Vou dar alguns exemplos. Posso citar até o próprio grupo aqui, né? Cada um de nós é corresponsável com relação ao dado do outro. Né? Um condomínio, né? Um condomínio de edifício, tem os dados que ele coleta dos moradores. Né? Uma pequena empresa também coleta dados. A pizzaria do meu amigo aqui na frente do meu prédio, ele tem lá um colossal banco de dados da sua clientela. Então, a sociedade se organizou de tal maneira que ela funciona por intermédio de tratamento de dados. Com a permissão do meu amigo Rodrigo, ele tem uma clínica. Naturalmente, ele coleta e trata os dados da clientela dele, que vai lá fazer uso da clínica. Não é, Rodrigo? É isso aí. Então, é curioso isso. Né? Como Que cada não um... deixa de ser uma coisa do uso da informação, né? Do uso responsável da informação. Verdade, Que mesmo é uma coisa antes só. de você ter um arquivo de dados, é importante o uso responsável da informação, até na conversa, né? Na relação. Tem até a ver com a ética profissional, né? Tudo a Com ver a com a ética ética. do cuidado, né? Eu dou uma É. coisa para você, que são meus dados, espero que você cuide deles. Hoje de manhã, eu fui a uma consulta médica, que eu faço um tratamento preventivo de glaucoma. Então, hoje eu fui lá na minha consulta, passei a manhã toda, fiz lá uma bateria enorme de exames, graças a Deus. A minha vista está bem, tudo tranquilo. Né? Faz já um longo tempo que eu sou acompanhado por essa médica. Ela coletou lá uma série de dados importantíssimos meus, que, por sua vez, ela comparou com os outros dados de consultas anteriores. Ela tem lá na clínica dela um banco de dados valiosíssimo. E provavelmente ela vai trocar essas informações em grupos de estudo. Né? A pessoa vai sumindo, né? O indivíduo vai meio sumindo nessa relação. Né? À medida que ela se amplia também, o que importa são mais os dados do que a pessoa. Sim, de uma certa maneira, sim. O que a lei coloca é a possibilidade da pessoa retomar esse poder de controle dos seus próprios dados. Uhum. Imagina se a médica dele nos conta que ele tem um olhar enviesado da realidade. Aí a gente vai dizer... Qual foi a piada aí, Marco? Eu não ouvi. Só a médica nos contar que você tem uma visão enviesada da realidade. O que o Marco acha que o Marco quer dizer é que, na opinião dele, o direito se vê as coisas de uma maneira enviesada. Eu acho que é isso que ele quer diz bem isso, mas pode ser. Esse princípio que eu mencionei, de que
acho que a Ivone comentou, né, que aos poucos o indivíduo vai desaparecendo, ficando só os dados. É uma realidade. É uma característica da era digital que vivemos. O que a lei vem propor é a possibilidade, repare, eu disse possibilidade, do indivíduo retomar ou ter condições de retomada do controle dos seus dados, a partir de um princípio que a lei denomina de autodeterminação informativa. É um dos principais princípios. Se a coisa foi muito longe, eu acho que ele perdeu, não é? Se a coisa se estendeu demais, ele próprio não vai ter condição de saber o que é dele e o que não é mais. Recentemente, eu coordenei um grupo de debate cujo tema foi o cuidado com os nossos dados pessoais na era digital. E todos os palestrantes que trataram disseram isso, que da dificuldade que cada um de nós hoje tem de controle dos próprios dados. Mesmo porque quando qualquer coisa que você vai fazer, que você tem que assinar lá, que você leu e concordou, você vai ler tudo aquilo. Hoje eu tentei duas coisas. Fazer minha Zona Azul para poder pagar pelo celular e meu cartão da vacinação, cartão do SUS completo para ter tudo no celular, as vacinas e pá. Dei todos os dados que eles pediram, mas na hora de finalizar, não consegui finalizar nenhum dos dois. Tudo chegava num ponto lá que não ia, nem meu celular eles reconheciam mais, entendeu? E tudo aquilo que eu coloquei antes, para onde foi? Será que... Para onde foi? É uma bela... As duas coisas que eu tentei fazer, eu não consegui. Quer dizer, essas coisas virtuais aqui do estado de São Paulo não funcionam. Já não é nem a primeira nem a segunda vez que eu tento fazer alguma coisa. Meu título de eleitor também é a terceira, que na hora de votar não conseguia baixar. Lá se foram meus dados. Onde eu vou achar isso para recuperar? Sei lá para onde foi parar. Foi parar na Deep Web, provavelmente. Está lá nos fundões. Daí a importância, né, de atos coletivos de proteção de dados, porque realmente é uma dificuldade enorme de proteção individual. O que É impossível você controlar. É impossível. Isso é impossível. Qualquer compra que você faça, eles te pedem tudo, pedem CPF. Meu celular. Tudo. E chega um momento que não dá. Acabou. Daqui não pode. Você tem que ter uma confiança mesmo. Você já pôs lá que você concorda, sem ler, porque são páginas e páginas. Eu acho que deve ser tudo igual, não sei se são iguais. Mas eu não vou ter paciência para cada coisa que eu for fazer, ler aquele montão de coisa. Não dá. Se você não concorda, você não continua. Não continua. Aí já para ali. Aí você concorda para continuar e também não continua. Chega no momento ali, e geralmente coisas oficiais. Quando é coisa particular, vai tudo bem, você compra, você vai até o final das coisas, das pesquisas, mas coisas oficiais, eles chegam num patamar ali para finalizar, você não finaliza. Eu já tentei, são 3 situações. Olha só, ontem, o meu celular ficou sem nada, ficou pretinho da Silva, assim, sem nada. Hoje eu levei para consertar, queimou o painel, tinha que trocar aquela parte da frente do celular. Esse não foi roubado? Não. Não, do meu neto que foi, que eu contei. Ah, tá. O meu aconteceu isso ontem, hoje eu fui consertar. Hoje eu deixei o celular com a coisa do desbloqueio. No meu celular tem todos os ícones e nas notas as senhas. Eu entreguei para o cara durante 1 hora, que ele mexeu lá, remexeu, deixou de mexer, eu tenho que acreditar que ele é um cara sério. Você vê que eu prefiro trocar Você vai ficar lá? Não, olha só, vou ficar aqui.
uma hora vendo você fazer isso. Mas nesse Mudou, caso, né? não é melhor, José Paulo, deletar os aplicativos todos? Viu, E depois, Regina? quando Só que eu não podia recuperar... deletar, não tinha painel. Não tinha painel. Ô, Rodrigo, o Rodrigo está querendo falar. O que eu ia falar para vocês, assim, essa situação típica da Regina foi muito específica e assim, eu de conserto ainda você tá em boas mãos, mais ou menos, duvidosas, Eu estou mas em boas mãos, não eu é um confio aráfio. no cara. Agora, já existem aplicativos, eu uso, por exemplo, chama LastPass. É um aplicativo gratuito que LastPass. você grava uma senha só, uma única. E lá dentro você coloca todas as suas outras senhas. Você bloqueia uma única senha. Então, aí você precisa memorizar uma senha só, que é a senha do aplicativo, e daí você pode colocar uma senha relativamente complexa, que dificulte o trabalho do criminoso aí, porque eu já tive meu celular roubado, e assim, a primeira coisa que eles vão fazer é procurar suas senhas. Se você deixa arquivado em notas ali no próprio celular... Mas se não colocar arquivado, eles também descobrem, não é? Senhas, sem você anotar. Na verdade, se você usar um aplicativo como esse, ele criptografa as suas senhas, então fica bem mais difícil deles roubarem. Não, assim, nada... É impossível. O Zé até comentou, acho que uma das sessões, assim, não existe, não sei se foi ele, mas assim, existe uma frase que fala que nenhuma segurança é 100% garantida, porque Não tem, não. sempre vão pensar em algum artifício, alguma coisa para quebrar o que você pensou de segredo. Então, mas assim, você deixar a informação em arquivo aberto, em arquivo texto, como uma nota num celular, é dar sorte ao azar. Então, tomem cuidado com isso. Vamos ver. Mas você vê, nesse caso da Regina, é impossível, porque ela não tinha o que fazer, a não ser comprar outro celular. Realmente, ela estava sem tela, mas assim, agora há tempo que ela corrigiu o celular, eu recomendaria ela, não precisa ser esse que eu falei, existem N outros, aí vocês podem procurar. Então, mas aí ela não teria que fornecer esse LastPass? Aí eu posso mudar, né, as senhas. Não, porque assim, o LastPass ele é uma senha diferente da sua senha de destravar o celular. Aí você daria só essa senha para o cara? Você dá a senha só de destravar o celular. A do LastPass você não dá para ninguém. Entendeu? E do aplicativo você guarda para você e no máximo você deixa para algum familiar numa situação de emergência ele conseguir consultar alguma coisa. E aquele número que tem dentro é para apagar tudo? Você consegue apagar tudo com aquele número que tem dentro do celular? Você consegue mandar, a hora que você cria o BO, você abre o BO, a polícia deveria contactar as operadoras, existe um banco de dados e as operadoras vão lá e bloqueiam o celular. Mas o meu caso, sem querer abrir muito, eu estava com o Waze aberto num suporte do carro. O cara quebrou o vidro e pegou o celular. E só que o que acontece com o Waze? Enquanto você está navegando, ele não bloqueia a tela do celular. Então, o que ele fez? Ele pegou o celular, ele não estava bloqueado, então ele não teve nem o trabalho de descobrir a minha senha de desbloqueio do celular. E daí, se eu tivesse as informações de senha de qualquer forma aberta ali no celular, ele teria conseguido acessar banco, fazer compra, cartão de crédito, enfim. Tanto é que ele tentou fazer isso, na época eu tinha um outro aplicativo, não era esse, e eu recebi no meu computador, porque toda vez que alguém tenta acessar, seja você ou seja outra pessoa, tenta acessar com a senha errada, ele gera um e-mail para você.
E ele tentou inúmeras vezes fazer isso, tentar descobrir minha senha, não conseguiu. Ele tentou por engenharia social, ou seja, ele tentou falar com a minha esposa e com os meus filhos pelo WhatsApp, falando, aqui é o papai, eu esqueci minha senha do cartão, sei lá, estou perdido, por favor, você poderia me passar? Só que não, minha esposa e meus filhos não caíram nessa, mas uma dessas, sim, tudo que a gente puder fazer para evitar esse tipo de situação, façam, porque é horrível. E na época eu tinha o hábito de colocar no Waze, não sei se vocês fazem isso, também é uma dica aí. Cheio de dicas hoje, mas no Waze, casa e endereço de trabalho. Porque daí de manhãzinha ele vai lá, você pode colocar um atalho, ele fala, você está indo para o trabalho? Você vai lá e clica no trabalho. E eu fazia isso. O que acontece, alguém pegou seu celular, roubou seu celular, furtou seu celular, ele sabe exatamente aonde você mora, sabe que, no meu caso, ele descobriu pelo WhatsApp que eu tinha filhos, tinha família, tarará, e sabia onde eu morava. Então, eu fiquei meio que em pânico, uns 15 dias, assim, que eu falei, cara, esse cara vai voltar aqui, vai tentar fazer alguma coisa com os meus filhos, vai tentar fazer alguma coisa comigo. Então, tomem cuidado com isso. Então, colocar a senha no celular, jamais. Na minha visão. Eu tenho uma cadernetinha. De uma maneira desprotegida, menos ainda. Nunca. Esse meio que o Rodrigo mencionou é mais seguro. Mas, mesmo assim, eu não adoto, não. Eu acho... E hoje em dia, eles eu acho muito delicado. Sequestro relâmpago, né, Zé? Mesmo que você não tenha anotado, eles te levam, eles te fazem... Segurança... Não mais no banco, né? Agora, com o Pix, eles te fazem mandar o Pix para outras contas. Segurança de ter um celular em casa e vai lá no Rio, tinha uma época que eles assaltavam a bolsa das mulheres. Então, um monte de gente começou a guardar a bolsa na mala e andar com a bolsa do ladrão no banco aqui do lado. Lembra disso? A bolsa do ladrão tinha uma carteira, uns 20 réis lá, e se ele quebrasse o vidro, ele levava a bolsa. A gente e a sua bolsa mesmo. Acho que com o celular vai ser assim, vai ter um celular em casa que tem a sua vida toda, e um celular para você andar na rua. Pois porque será que a gente precisa ter tudo no celular? Regina, veja aí a sua senha do seu celular, viu? Eu não tenho também. Eu não tenho aplicativo de banco, nada no celular. Eu não tenho Pix, eu não tenho aplicativo de banco, não tenho... eu vou passar para o computador, então. No computador, tudo bem. Reveja aí a sua senha do celular, não deixa a senha no celular, ainda mais assim aberta. Isso. Você trocou a senha depois que você pegou o seu celular? Não. Então, mas isso que o Zé Paulo está falando, isso é uma coisa... Que as senhas... Já. Nossa, essas medidas, elas ajudam, viu? Nossa, eu não tenho, porque eu acho isso uma complicação. Então, é tanta complicação que eu prefiro não ter. Para que Pix? Não quero Pix, você paga? Se você anda com o seu cartão de crédito... computador. Temos aqui já quase 20h45. Eu queria trazer um caso... Você falou, Eu tenho um caso que eu selecionei aqui, que não é como o caso do 12 homens e uma sentença, não é, adianta. Mas, de algum modo, lembra essa situação indefinida que pode levar alguém a sofrer uma pena de prisão por algo indefinido agora dentro da era digital. Veja só, uma pessoa foi condenada por um reconhecimento de voz. E aí
o Tribunal Superior de Justiça, STJ, anulou a condenação. Eu vou ler aqui alguns trechos. Por falta de valor jurídico da prova, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou uma condenação baseada apenas na identificação da voz do réu em gravação exibida na delegacia de polícia, sem a observância das formalidades da lei e sem nenhum tipo de perícia técnica. Então, olha que coisa impressionante. O acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por extorsão mediante sequestro. Após mais de um ano dos fatos, as vozes dos investigados, registradas em fita cassete, foram apresentadas ao filho da vítima, que as identificou como sendo dos autores do crime. A condenação também foi fundamentada em outros fatos, mas esse suposto reconhecimento da voz é que pesou. A gravação apresentada para a testemunha não foi preservada para viabilizar o contraditório, o direito de defesa, no âmbito do processo. Não foi preservada a cadeia de custódia da prova. Então, muitas observações são possíveis de serem extraídas aqui. Eu trouxe essa notícia dessa condenação até porque eu tenho informação, até a mídia tem publicado, de condenações desse tipo, de reconhecimento por WhatsApp, aqui, no caso, reconhecimento de voz. E a voz não funciona como uma impressão digital, né? Não funciona. Não sei se... No caso, aqui os julgadores que anularam a condenação apontaram que não teve perícia técnica. Então, mas uma perícia técnica conseguiria, como uma impressão digital, identificar a voz? Então, esse é um dos problemas, uma das questões que a era digital trouxe. Porque eu não sei se é a mesma coisa, porque a impressão digital, eles têm um mecanismo lá que bate igual, né? E como não tem duas iguais... Até a impressão digital hoje pode ser questionada. A voz, mais ainda a voz. Mais ainda. Tem gente que imita tão bem... Tecnologicamente, é possível haver uma aproximação, né, de quase ou até 100%, mas o que eu estou observando aqui é que nem isso foi feito. Mas foi uma questão do cara que usou mal a prova, ou mesmo que ele tivesse seguido, ter contratado como que chama, não é auditora, você falou perícia? Um perito, mesmo que ele tivesse seguido todas as formalidades, essa prova não poderia ser usada. Tem um conceito que vem sendo desenvolvido nessa era digital, que é a cadeia de custódia da prova, que até, Rodrigo, nós dois já conversamos. Existe uma metodologia que, se obedecida, a prova adquire força. Essa prova, no caso aqui, um reconhecimento de voz, teria que ser comparado com outros meios de prova. Porque tem um princípio jurídico de que a prova não pode ser vista isoladamente. Nenhuma prova... Você sabe que isso é muito interessante, porque dentro do conceito de segurança de informação, dentro de segurança de rede, que a gente estava conversando aquele dia, ele fala que qualquer aspecto de biometria, seja a voz, seja a digital, seja a íris, ela tem que ser combinada com uma segunda método de autenticação. Então, por exemplo, ele pode pedir a digital mais a senha,
a voz mais sei lá, um código, mas usar só biometria, eu já vi casos de que não era indicado, porque é sujeito justamente a... Que nem a gente vê nos filmes de Missão Impossível, né? Lógico que é exagerado, mas a biometria, por si só, ela é sujeita à fraude. Pois é, na nossa época, vem adquirindo assim uma força exagerada, né? Ah, não, foi identificado ou pela impressão digital, ou pela íris, ou pela voz, né? E isto pode e deve ser questionado. Por isso até que eu destaquei essa decisão que não aceitou, no final das contas, aquele reconhecimento de voz. Mas imagine, né, o sufoco que essa pessoa passou pelo período preso. Mas tem muito, né? Tem gente até que é reconhecida aí, que as pessoas dizem, não é ele, não é, né? O retratinho, o retrato 3x4, outro dia eu vi um aqui no Rio que foi preso. Sim. Até pelo vidro lá que você identifica a pessoa, quantas vezes retrato 3x4, imagina isso. É muito difícil, é uma questão... Como o debate aqui nesse grupo, né, visa também, né, ampliar para outros relacionamentos que cada um de nós tem, é importante divulgar isso, né? Porque imaginou quantas pessoas que podem estar hoje sofrendo injustiças por situações assim. Tem muitas. Sistema penal, então, essas pessoas que são pegas e pequenos furtos, essas coisas que são demais. Aqui no Rio de Janeiro teve muitos casos, assim, agora, há pouco tempo, uns 2 ou 3, de pessoas que depois foram soltas, depois de um período lá chorando, dizendo que não foi horrorosa. A injustiça principalmente as pretas e pobres, né? Estão faltando 10 minutos. Estão faltando 10 minutos. Eu queria propor que a gente fizesse uma rodada para as pessoas fazerem uma devolutiva ao Zé Paulo do que foi mais interessante hoje. Eu acho que até mais ou menos já fiz quando eu fiz aquela minha pergunta, que foi para mim o que ficou de mais forte, que é a questão mesmo que eu percebi que desse caráter pedagógico que essa lei tem. E é verdade. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, eu vou pegar esse gancho, porque eu acho que toda lei, não só a lei, essa LGPD, mas todas as leis têm um caráter pedagógico, né? Eu acho. De maneira geral. São manuais de conduta, o que pode, o que não pode, né? Mas quando chega na hora da aplicação, né, é o X da questão, né? Sim. É o juiz que vai julgar, são coisas envolvidas. Eu coloco em dimensões distintas, né? O desenho da lei e o momento da aplicação. Então, porque isso acontece também no mundo real, né? As leis estão aí, mas há tanto erro, né? Eu acho que não muda muito. Eu estou falando isso desde o nosso primeiro encontro. Tudo que você fala, eu acabo cotejando com a realidade. Vejo muitos paralelos e como a coisa não acontece de maneira ideal na realidade, dificilmente vai acontecer, né? No mundo virtual. Ivone, tem uma linha do direito, da filosofia do direito, que diz o seguinte: diferente da lei da física, as leis jurídicas, elas nascem para serem violadas. Ocorre que a violação da norma jurídica não a desconstrói. Se uma lei da física for violada, aquela lei desaparece no mesmo instante. Entendi o que você quis dizer. A norma jurídica não, ela é violada, mas se mantém íntegra. Interessante isso, bem interessante. É uma dialética aí. É verdade. Entre a lei e a realidade. Perfeito. Eu não estou falando nem da lei, eu estou falando de quem aplica, né?
É a instância humana que eu estou falando. Quem vai pegar essa lei e fazê-la Aí acontecer? no plano da aplicação você vai ter boas aplicações, más aplicações, aplicações úteis, aplicações sem sentido. Você vai ter tudo. E aplicações, tá no campo humano. e aplicações interesseiras, né? Ah, sem dúvida. O que eu observo é que, tendo em vista que a lei possui uma boa formulação, ela tem um potencial de Ela uma tem boa tudo para aplicação. dar certo. Esse potencial pode ou não ser aplicado. Sim. Nós já falamos aqui, tem um problema sério da lei, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é vinculada à presidência. Então, esse é um problema Então, delicado. já começa mal. Pelo menos nesse momento. Mas, Zé Paulo, eu acho que você está falando que um desenho de lei bem feito, ele permite menos interpretações divergentes, é isso? Não, a interpretação ela continua aberta. Antes, no passado, se entendia que a interpretação era quase fechada, dogmática. Hoje, a compreensão atual é que a interpretação é sempre aberta, sempre. O que eu destaco é que a lei oferece para o intérprete possibilidades de uma interpretação destinada à boa proteção dos direitos humanos. Lembrando que é sempre um viés que eu adoto. Né? Como advogado, eu vou sempre pensar assim, bom, se a lei, ao ser aplicada, não respeitou os direitos humanos fundamentais, eu, como advogado, posso questionar essa decisão. José, só para não deixar o Marco te zoar sozinho, a lei tem que deixar, sim, para mais de uma interpretação, senão a gente precisaria de advogado, né? Não, o ser humano tem interpretação. A complexidade aberta, né? É muita, né? Faz parte da cabeça humana. Deixa eu pegar o Rodrigo no córner. Uma coisa que eu pensei hoje é que a gente podia convidar o Rodrigo para explicar para a gente o que é 5G. Eu acho a ideia fantástica. Eu até já tinha dado essa dica para o Rodrigo. Nossa, a gente vai agradecer muito. É verdade. Eu, então, que nem Pix tem, já imaginou como eu preciso disso. Nós que estamos no F, né, Newton? Vamos, a gente combina, viu, Marco? A gente se fala pelo WhatsApp e combina um dia, mas vai ser um prazer. Ótimo. Vai ser Vamos ótimo. Lá. A gente combina um dia aí com o esquema das diversas atividades que está prevista aí. Exato, é legal. A gente encaixa um dia aí. Ótimo. Nilton, eu estou querendo te ouvir, porque você não falou nada. Eu diria o seguinte, para mim está interessante saber que estão tentando disciplinar esse caos que é esse mundo virtual, né? Eu entendi que hoje o Zé Paulo colocou que esse princípio da proporcionalidade da lei geral ele se aplica também às sanções. E ele fala das sanções, né? Da mais leve até a mais grave. Agora, o que eu achei interessante que, no fim, depois o grupo começou a discutir justamente um universo onde essas sanções não tem muito como se aplicar, né? A questão dos roubos de senha, roubo de celular, como que outros se apossam dos seus dados. Quer dizer, para mim está uma ideia assim, essa lei que você vem trazendo, ela ainda precisa se expandir, se estabelecer, né? E alcançar ainda uma região que dê mais segurança a todos. Como ainda está
não está nessa extensão. Incipiente ainda, né? É. Então, quer dizer, tem brechas. Teoricamente, qualquer um pode pegar seus dados e fazer o uso que quer, né? E está fora do alcance dessa lei de sofrer sanções. Que ainda tem Não é que construção, tá né? fora, né? Se aquele que cometeu o ilícito, o direito tem, ou de uma maneira melhor ou pior, tem mecanismos de resposta, ou dentro da própria lei ou em outras leis. O que eu quero dizer é que tem situações de ilícitos hoje que nem são detectadas, Isso é verdade. né? Mas nessa linha que eu Não, digo, nisso você tem razão. não está consolidado. Como acontece no mundo real também, né? Agora, me deu uma curiosidade muito grande, vou fazer uma pergunta para o José Paulo e para o Rodrigo. Vocês, se vocês não quiserem responder, não precisa, tá? Vocês concordam? O que vocês acham da situação do... Eu falo Assange, eu não sei se é Assange, como é que fala? De quem, Ivone? Aquele Assange. cara... Assange. Que divulgou os dados do governo dos Estados Unidos. Vocês não sabem quem ele é? Está preso. É um caso muito comentado na literatura. Sim, porque agora ele está preso no Reino Unido e os Estados Unidos estão querendo a extradição e ele pode pegar pena de morte nos Estados Unidos, eu estava lendo. No Brasil, o que vocês acham dele? Assim, não. Vocês no Brasil, o ato. Eu acho que o Newton já levantou também essa questão aqui. Eu vou trazer mais dados. Nos meus estudos aqui, tem muita referência sobre ele. Uma hora eu vou sistematizar o nosso debate. Porque ele prestou um grande serviço. É uma legislação diferente, né? Não, mas em termos do comportamento dele mesmo, como denunciante de uma coisa muito ruim, né? De segredo de Estado, mas era o segredo de Estado, né? Eu nem sei direito o que foi, mas tem alguma coisa lá com a União Soviética, é uma coisa grave. Não, mas tem a ver com os dados, né? Tem a ver com os dados. Ele roubou os dados. Roubou, não. Ele se apropriou ele hackeou. Ele trabalhava, né? Ele trabalhava. Agora, eram dados. O mais interessante é que o que ele mostrou foi que os Estados Unidos hackeavam os dados de quem interessava. Então, né? Ele só pôs à tona, né? Isso publicizou. Que era feito. Outro dia eu vi um filme. Ele publicizou. Faz o bem, chama Chapéu Branco. Um filme que eu vi de ficção. Esses hackers que tentam fazer o bem, fazer denúncias graves, eles são chamados chapéus brancos, tá? Só como curiosidade. Pelo menos nos Estados Unidos. Não sei como fala chapéu. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É interessante isso. Eu não sei, eu acho que... É espionagem, né? Independentemente assim do julgamento pessoal de cada um, eu acho que o Zé, como advogado aí, como conhecedor das leis, assim, eu acho que ele cometeu um crime, independentemente das intenções ou não, ele cometeu um crime, né, gente? Então, que foi mostrar um outro crime, que foi denunciar um crime. Mas a história de você não sei que analogia eu faria aqui, mas eu matar alguém porque eu sabia que essa pessoa ia matar uma outra pessoa. Não deixa de ser um assassinato, né? Então, bom, mas isso é minha modesta opinião aí, não conheço as leis, mas eu acho que não dá para, assim, senão a gente vai para aquela história de que os fins justificam os meios, né? Então, mas nem assim, toda lei é pode justa. fazer qualquer coisa, contanto que no final isso seja benéfico para alguém.
A gente Eu já acho que sociedade. a discutiu um discussão pouco que a isso. gente pode levantar aqui é a justiça das leis, Então, olha, porque nem todas as leis são justas, né, Zé Paulo? Eu acho que essa é uma coisa interessante da ia gente colocar que conversar. acho que a gente já discutiu um pouquinho isso dentro da questão que o Marco colocou de âmbito das éticas. Bem, E está precisando discutir mais. Eu ia, cuidado para a gente não começar uma segunda reunião. eu ia Não, mas eu dizer estou isso. propondo. Naquela exposição da ética do Marco, ele fala que É. o Estado, né, tem a sua ética própria de proteção de certos dados de informação, estratégia. Uma forma de... E nem sempre isso é justo, né? Eu, não, acho que a questão da justiça deve ser questionada, assim, sem dúvida. Bem, podemos terminar por hoje? Sim. Sim, sim. Podemos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Marco. Muito obrigada, Rodrigo, Zé Paulo. Obrigado, Zé. Então, Rodrigo, Obrigado a vocês também. você está comprometido aí, Tudo de hein, com bom. 5G. É isso que eu ia falar. O Vai, Rodrigo sim. vai nos trazer aqui. Sexta, Beijos. Não Beijos. será no nível das sessões, das conversas com o Zé, mas vou me esforçar. Modesto. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Abraço a todos. Tchau.